Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos, então, dar início ao nosso estudo da tarde de hoje, onde estaremos refletindo sobre transmigrações progressivas. Mas antes, porém, vamos fazer a nossa leitura de uma página, uma prece, como fazemos sempre em nossa casa espírita, no Grupo Espírita André Luiz, da qual pertencemos, e que fomos convidados a essa exposição. A página que vamos ler do livro Fonte Viva, lição 118, em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Comunidade Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só para si não basta a realização. Tudo nos ciclos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre, no entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Vamos então fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento e, sobretudo, de gratidão pela bênção da vida, da oportunidade que o Pai nos concede de aqui estarmos refletindo sobre ensinamentos tão preciosos que nos falam da evolução do ser. Todos nós estamos vivendo esse momento de grande desafio, mas que certamente a providência divina reserva para todos nós grandes ensinamentos para que possamos assim progredir cada vez mais confiantes e serenos nos seus desígnios. Ampara no Senhor, na sua bênção, para que possamos estar envolvidos nas harmonias e que possamos assim ser instrumentos do teu amor nessa mensagem de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito bem. Vamos compartilhar um conteúdo, um material que nós selecionamos para nossas reflexões nosso encontro de hoje. Nosso tema está no Livro dos Espíritos, né? As transmigrações progressivas. O que significa isso, né, para nós? Nós estamos no módulo, no capítulo 4, na parte 2ª, né, em que nós estamos refletindo sobre a pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações, né, que é um dos postulados, é um dos pilares que a doutrina espírita, né, se estabelece para que possamos entender o programa divino para nossas vidas, né? Então, iniciando nossas reflexões, buscamos assim a questão 89, que é de início, né, do nosso tema de hoje. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, ou seja, perdão, desde que fomos criados, nós temos todos os potenciais, todas as possibilidades, e gozamos na plenitude dessas faculdades.
A pergunta que nosso insigne codificador faz, né? As entidades venerandas, e nós vemos que a resposta é sempre objetiva, né? E assim dizem: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Ou seja, assim como na condição em que renascemos no planeta Terra e envergamos uma roupagem física de um pequenino, de criança, né? Na infância, vamos gradativamente expandindo a nossa capacidade de domínio, de aprendizado da linguagem, de reaprendizado, de domínio dos nossos movimentos, da capacidade de discernir, de entender. Assim também o espírito nos fala, né? E no início só tem instinto. Na infância também nós só buscamos o alimento, atender às nossas necessidades, porque mal nós temos consciência das nossas ações. Por isso é que a criança ela tem que ser orientada, tem que ser amparada, tem que ser conduzida amorosamente, né? E aí lembramos da importância da evangelização na família, né? Do culto no lar, para que a família se estabeleça de maneira organizada, amorosamente, e o espírito encontre, assim, condições adequadas para o seu desenvolvimento. Avançando, então, em nossas reflexões, nós vemos a mensagem do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, tópico 8, que ele nos fala nas instruções dos Espíritos, na lei de amor. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, né? E os sentimentos é o curamento do amor, né? Então, nós vemos o seguinte, que na condição em que nós envergamos a nossa roupagem física, na condição nominal, né, em nossas primeiras encarnações, né, e nós vamos ver isso mais adiante, né, só o instinto é que nos guia. Isso é importante. O instinto é uma forma de inteligência que não nos faz errar, né? Agora, quando avançado e corrompido, né, nós temos sensações. E nós podemos associar isso à nossa condição atual, humanidade. Estamos intelectualmente avançados, porém ainda moralmente corrompidos. Haja vista as dificuldades morais que temos em nosso planeta, né? Agora, quando estivermos instruídos e depurados, né, nos sentimentos morais, na elevação dos nossos sentimentos, aí nós vamos desenvolver os sentimentos mais puros, né? Assim nos falam os espíritos, né? E nessa mensagem Lázaro nos transmite com clareza essa progressão que devemos ter a percepção. Avançando, na questão 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Então, nós vemos aí que a pergunta, Kardec vai fazendo gradativamente esse questionamento para exatamente nos ajudar no esclarecimento, né? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Seguindo, os espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, quer dizer, essa capacidade de discernir, de inteligir sobre as coisas, né? Como na infância corporal, também na condição do desenvolvimento do espírito, a inteligência vai desabrochando na medida em que a alma se ensaia para a vida, né? Então, prosseguem as perguntas, né? E aí nós buscamos nos acorrer à questão 607, né, do Livro dos Espíritos, que também fala, ela cita exatamente essa questão 190, que o estado da alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essas primeiras fases do seu desenvolvimento. Então, aí Kardec nos ajuda a refletir, né, cada vez mais adentrando nos questionamentos para nos levar a entender como é que se dá esse processo. Será que é apenas uma existência nós temos? Teremos muitas existências? E essas existências acontecem aonde, né? Em que condições? Então, vejamos a resposta dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Olha que coisa interessante, né?
Então, nós temos existências que precedem o período do que nós chamamos de humanidade. Então, o espírito, no seu processo evolutivo, quer dizer, passa necessariamente por vários estágios até ele conseguir chegar à condição hominal, estagiar na condição hominal. Vamos, então, seguindo, entender melhor como se dá esse processo. Na 607A, ele pergunta mais ainda. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Quer dizer, então, estamos falando assim, a alma, ela, digamos assim, se desenvolve primeiro no princípio inteligente dos seres inferiores da criação? É uma pergunta que ele faz, né? E os espíritos respondem. Já não dissemos que todo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Ou seja, para o desenvolvimento, para se consolidar, para desenvolver-se, né? Para se aprimorar? E continua a resposta. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Ou seja, então, o princípio inteligente, ele primeiro estagia longamente em vários segmentos do processo evolutivo na natureza. E só se individualiza pouco a pouco para se ensaiar para a vida de humanidade, como disse, né? E precisamos entender que essa construção ela é longa, ela leva milênios, quer dizer, desde que a criação, em que o Pai nos coloca, né, nos coloca primeiro como princípio inteligente, né? Ele não nos coloca pronto, nos coloca potencialmente em condições de avançar, de progredir. Mas essa conquista ela é gradativa e ela depende do nosso esforço. Continua a resposta. É que, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, enquanto nós estamos movidos pelo princípio inteligente, que estamos conduzidos amorosamente pelos instintos, pela percepção do processo de atração, né, do magnetismo, né, na sensibilidade, né, nós estamos aí desenvolvendo todos esses potenciais para que nos transformemos, né, na condição de espírito e possamos, então, entrar no período de humanização. E o importante é que, para a humanização, quer dizer, começa quando? Começando a ter a consciência do futuro, a capacidade de distinguir do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos. Ou seja, é o exercício do livre-arbítrio. É a capacidade de discernir quem somos, ter consciência de que somos seres da criação. Que mesmo de maneira embrionária, instintiva, nós já estamos, assim, trabalhando isso ao longo de todo o nosso processo evolutivo. Continuando nossas reflexões, vamos à pergunta 607, que também traz um embasamento para esse conteúdo. Esse período de humanização principia na Terra? Isso também é uma pergunta, né, que muito nós nos fazemos. Nós tivemos a nossa origem aqui no planeta Terra, né, a nossa culminância do processo evolutivo vai se dar aqui na Terra. Os espíritos são criados aqui na Terra e aqui na Terra desenvolvem, se tornam espíritos elevados, espíritos puros. E aí a pergunta de Kardec que nos leva exatamente a esse questionamento para entender melhor. Esse período de humanização principia na Terra, ou seja, no princípio inteligente, nós fazemos aqui na Terra, a humanização se dá aqui na Terra e principia aqui na Terra a humanização? E aí os espíritos respondem. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Ou seja, a Terra teve todo o seu processo evolutivo, teve toda a sua construção ao longo de milênios, milhões de anos, né? A história, né? A ciência hoje já
considera, já nas suas pesquisas, percebe que a formação do planeta se deu há 4 bilhões e meio de anos, né? E essa construção, ela, obviamente, ela teve várias etapas no processo de desenvolvimento, de acomodação dos elementos, para o surgimento da vida. E a Terra não foi, inicialmente, né? Ela não foi as primeiras encarnações humanas, né? Em alguns setores, algumas raças até, algumas criaturas puderam ter. Os espíritos nos respondem isso. Olha, isso, entretanto, não constitui uma regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, quer dizer, humano, na condição hominal, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Ou seja, a Terra desenvolveu todo o seu processo de acomodação, que foram os arquitetos siderais, coordenados por Jesus, que é o nosso mentor, nosso mestre, guia, né? Aquele que assumiu a responsabilidade de conduzir nossas almas, de organizar o planeta para a nossa existência, para o nosso crescimento, né? À medida em que ele teve condições para que o homem pudesse aqui estagiar, então, os espíritos começaram a surgir, né? Na medida em que as raças que aqui existiam, nas condições do homem primitivo, pudessem acomodar, né? Pudessem receber, né? Aqueles espíritos. Então, ele diz assim, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então, essa encarnação ela pode ter se dado em outros mundos. Então, nós somos espíritos do universo. Estamos estagiando em vários mundos, em vários planetas, vamos estar desenvolvendo nossos potenciais, para que possamos um dia estar em mundos mais evoluídos. Vamos estar gradativamente avançando. A Terra está tendendo a ser um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um dia será um mundo feliz, mas isso vai demandar milênios de esforço da humanidade, né? Então, não é regra absoluta que alguns espíritos tenham encarnado aqui, mas pode acontecer, né? Continuando a nossa reflexão, no capítulo 2º, né, A Vida Organizada, a Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, no Emmanuel, nesse capítulo, ele nos fala a respeito disso, os antepassados do homem. É bom nós refletirmos sobre isso para saber como o Emmanuel traz a orientação para nós, né, a respeito da vida nos seus primórdios no planeta Terra. Então, vejamos. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza no período terciário a que nos reportamos. Ora, o período terciário já é um estágio mais avançado do processo evolutivo do planeta, da sua harmonização, né? E aí nós vamos buscar ajuda e sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóide, ele diz ainda, no Plioceno inferior. Plioceno inferior. Aí nós buscamos, né, entender o que seria isso. O Plioceno inferior, ele está no período terciário, como foi dito anteriormente por Emmanuel, e consiste no espaço de tempo que vai de 65 bilhões de anos até 2,6 milhões de anos atrás. Ou seja, se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né, o surgimento da raça humana ela começou nesse período entre 65 milhões a 2 milhões de anos. Aí ele afina mais o período. O Plioceno, ou o Pliocênico, é a última etapa do antigo período terciário da era Cenozoica. Está compreendido entre cerca de 5 a 2 milhões de anos. Essa é a fonte do dicionário Wikipédia, né? Então, de 5 a 2 milhões de anos. Então, afinou mais ainda, quer dizer, nós falamos inicialmente do período terciário, compreendido em toda aquela faixa de 65 milhões até 2 milhões de anos, 2,6 milhões de anos. O Plioceno, né, na sua última etapa, no período terciário, na era Cenozoica, está compreendido há cerca de 5 a 2 milhões de anos.
ou seja, 2 milhões de anos atrás. Notícias que nós temos da humanização de 15, 20 mil anos, né? Os primeiros as estruturas organizadas no planeta, nós estamos falando de 2 milhões de anos da existência da condição da era cenozoica, onde foi possível a existência da criatura humana. Obviamente que nesse período inicial, né, o espírito que aqui desenvolveu-se, a partir de formas bastante ainda grotescas para viver naquele ambiente, né, onde eram catadores, onde colhiam, mas não ainda plantavam, não tinham condições ainda, não tinham entendimento, viviam numa condição muito rudimentar, né? Avançando em nossas reflexões, né? Na questão 191, as dos nossos selvagens são almas no estado de infância, ou seja, essa pergunta foi feita à época de Kardec, em que considerava que todas as criaturas na condição primitiva, né, eram selvagens. Hoje nós sabemos, entendemos que mesmo aqueles nossos irmãos que vivem na selva, nas florestas, não são selvagens. Eles têm cultura, têm conhecimentos, eles têm uma estrutura organizacional em família, né? Então, não são selvagens como se usava anteriormente. Hoje se utiliza outros termos para designar esses nossos irmãos nos seus primeiros condições da vida na humanidade, né? Estão estagiando nesses grupos ainda, né? Para que possam depois avançar cada vez mais e viver numa sociedade estruturada. Mas sabemos que eles têm uma organização. A organização, estrutura da família de uma tribo indígena, por exemplo, no Brasil, ela tem características bem claras a respeito das suas orientações morais, a participação efetiva de todos, né? A busca do alimento, né? A proteção da prole, a proteção da família, do grupo, do clã. Há toda uma organização, uma estrutura que nos fala de uma estrutura muito bem organizada. Tanto é que eles sobreviveram há milênios, foram anteriores à vinda do homem branco, né? do europeu, para ocupar as terras aqui no Brasil. Assim como na América do Norte, na África, enfim, em todos os lugares onde haviam ainda criaturas nessa condição, né, de espíritos no seu processo evolutivo, junto à natureza ainda, né, mas não na condição selvagem, que tinham estrutura, né? Não eram criaturas que estavam, digamos assim, que estavam numa condição completa de selvageria, né? E aí os espíritos nos respondem: da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E nós entendemos, né? Os nossos irmãos que vivem nas aldeias, eles têm paixões, eles têm os seus interesses, eles buscam, né? Então já tem desenvolvimento. Eles são uma infância relativa, mas eles já buscam. E alguns deles, né, já estão, inclusive, são espíritos que mergulham e nascem lá nesses grupos para ajudar no processo evolutivo, e eles conseguem despontar nessas comunidades e acabam se aculturando, conhecendo o idioma, né, e buscando a formação em cursos superiores, onde eles auxiliam em muito essas comunidades, né? E a humanidade, nós, em humanidade, devemos ter um olhar para esses nossos irmãos, né? Que são criaturas colocadas pelo Criador nessas condições para desenvolver-se. E nós devemos todos ter respeito por eles, amor às suas condições, né? Compreensão do seu estágio evolutivo e auxiliá-los no habitat em que eles estão, né? Então, eles lutam paixões, mas já são almas desenvolvidas, né? Porque eles lutam as paixões. Então, na infância deles, não é a infância de ter começado, estarem apenas iniciando no processo evolutivo. E a subpergunta A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Quer dizer, quem tem paixões já está desenvolvido? São um sinal de desenvolvimento? Já é um processo? Aí os espíritos respondem: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Ou seja, quem tem paixões, né, pode estar desenvolvido. E nós sabemos disso. Hoje, o homem, na sua condição de esclarecido, né, na sua inteligência, na sua capacidade, ele está, muitas vezes, movido apenas pelas paixões.
e não conseguiu ainda avançar no seu processo de perfeição. Moralmente está ainda sem condições, ou melhor, não consegue compreender e respeitar o próximo. São sinal de atividade da consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, na condição, né, da alma primitiva, a inteligência está nos seus primórdios, está no estado de germe. Eles estão têm paixões, têm condições, mas, enfim, eles não estão no estado de perfeição, não estão na condição de perfeição. A paixão é um sinal de desenvolvimento, né? Mas não de perfeição. Então, nós vemos assim que os espíritos nos orientam com relação a essa, para a gente discernir o que seja as paixões, porque muita gente, se a gente não tiver paixão, as coisas não acontecem, nós temos que nos empenhar, é claro, a vontade do espírito, direcionada para o objetivo, para a conquista das coisas materiais, da conquista do seu progresso, do seu aperfeiçoamento, é fundamental para a evolução do espírito. Mas é preciso estarmos envolvidos por esse desejo sincero, que pode se traduzir por uma paixão mesmo, uma paixão na busca do crescimento, do aperfeiçoamento. Mas, se não estiver alicerçada pelo amor, né, associada à inteligência, obviamente vai nos conduzir a situações bastante complicadas, avançando. E aí nós estamos aí, pensamos a respeito da analogia que podemos fazer com a experiência da vida escolar do aluno, né? Então, quando nós que estamos nos nossos primeiros processos de aprendizado, né, nós vamos gradativamente avançando no conhecimento. A cada dia que vamos à escola, aprendemos novas lições e vamos nos aperfeiçoando. E assim nós vamos mudando gradativamente de ciclos no processo de aprendizado, até que temos a condição do desenvolvimento intelectual. Mas, a par disso, né, temos aí a importância e a necessidade para que a família, como núcleo da sociedade, como aquele núcleo que o pai colocou-nos assim juntos, para que pudéssemos nos aperfeiçoar, tenha a responsabilidade direta para a orientação da prole, né? Então, na medida em que aprendemos e desenvolvemos nosso conhecimento na escola do mundo, da escola da Terra, né, no seu desenvolvimento intelectual, precisamos também desenvolver essa consciência da moralidade, né? Avançando, então, no Consolador, Emmanuel nos fala, na terceira parte, né, no tópico religião, nessa questão 260, é muito importante o que ele diz para a gente a respeito desses dois potenciais. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Ou seja, a ciência e a filosofia. Como é que ela interpreta, né, a religião nas atividades da vida? Porque, ao longo da história da humanidade, a ciência, a religião e a filosofia estiveram, muitas vezes, degradando, né? Aí a religião foi considerada, né, obviamente, digamos assim, uma questão que era para os fracos, para aqueles que se acomodavam, enfim. E aí, sem querer mergulhar mais nessa questão, que é outro tópico, né? A ciência e a religião, a filosofia, sempre estiveram, né, nessas posições de polaridade, mas, obviamente, que estão integradas no processo de crescimento, né? E aí, Emmanuel, nessa pergunta que é feita a ele, no Consolador, ele nos dá uma resposta muito interessante. Diz assim: a religião é o sentimento divino, é o religare, nos religarmos ao Criador, né? Cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, olha a diferença, né? Enquanto que a ciência e a filosofia operam no trabalho da experimentação, dilatando o conhecimento, o raciocínio, né? A religião, ela edifica e ilumina os sentimentos, né? E ele avança nessa parte que nós achamos assim, que culmina com essa imagem que ele nos traz. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia
nos pórticos sagrados da espiritualidade, ou seja, são aquelas duas asas que Emmanuel nos traz, né? Exatamente da sabedoria e da espiritualidade. A primeira, a sabedoria, e hoje nós vemos assim, por isso trouxemos aquela posição, né? Estamos numa condição de avançados ainda mais corrompidos moralmente. Então, é a inteligência proeminente do ser, já saindo do planeta, buscando outros orbes, a ciência mergulhando no microcosmo, descobrindo as vacinas, trazendo benefícios à saúde do homem, mas a religião, né? A espiritualidade, o amor, né? É que vai fazer com que a humanidade se espiritualize. E esses são os dois pórticos, a sabedoria e o amor. São as duas asas que vão fazer com que o homem avance nos pórticos da grada da espiritualidade. Ou seja, não há como ascender espiritualmente se não desenvolvermos esses dois potenciais. Se estivermos só buscando desenvolver o nosso conhecimento, a sabedoria, a inteligência, nós vamos estar incapacitados de avançar, de progredir. Precisamos desenvolver os sentimentos de amor, né? Para que possamos atingir esse voo mais alto para a espiritualidade. Vamos avançando? A pergunta do anterior já nos dá prosseguimento com essa dissertação que é feita, né? Pelos espíritos. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, na condição nominal. Com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Ou seja, hoje nós estamos vendo, né, muitos irmãos nossos estão desencarnando em razão da pandemia, como desencarnam todos os dias, né? O que, na verdade, se decompõe, que se desfaz, são a vestimenta corporal. O espírito, ele não se encerra, não se extingue. E a nossa relação de sentimento de amor que devemos ter uns pelos outros, inclusive para aqueles que já, sobretudo, já passaram para a vida espiritual, ela é importante, que cultivemos esse sentimento de amor, né? Então, a decrepitude da vida corporal, ela encerra, né? Mas o espírito continua. A sua vida, que teve começo, não terá fim. Que o imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Então, exatamente corroborando o que vimos anteriormente, o nosso processo evolutivo ele se dá gradualmente em mundos diversos. Vamos estar já em mundos, como dissemos, né, também, somos espíritos do universo. Deus não nos criou para limitados a uma existência, a um orbe físico, a um orbe apenas, para nós vivermos no universo. Assim como os espíritos construtores do universo que auxiliam o Pai na criação, eles estagiam em vários mundos. Nós temos notícia, por exemplo, dos espíritos que estão aqui na Terra, que muitos deles já tiveram a possibilidade de ascender para outros mundos do nosso próprio sistema solar, né? Espíritos que vivem em outros planetas, né? Como Saturno, enfim. Então, nós vemos assim que há várias possibilidades da vivência do espírito no progresso evolutivo. Continua o texto. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de experiências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Falamos há pouco a experiência do aprendizado nas escolas, né? A cada dia nós temos um novo começo, um novo despertar para novos ensinamentos, né? E diz assim, mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais que nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. E aí isso traz para a gente um alerta. Qual
o aprendizado que nós estamos tendo? Qual é a oportunidade que nós estamos aproveitando? Nós temos consciência, na sua condição, de que viemos todo esse processo evolutivo, transmigrando da condição de princípio inteligente, né? Assumimos a condição nominal, estamos aí há milênios nesse processo evolutivo. Nossa existência ela tem um propósito. Nós estamos conscientes disso? Já temos a percepção clara de que precisamos avançar, evoluir, progredir, né? Então, nós não podemos perder tempo. Toda oportunidade que se apresenta em nossa existência, devemos aproveitar para o aprendizado, para o crescimento. Prosseguindo, então, agora na questão 192, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Ou seja, se o indivíduo nasceu, tem uma família regular e tal, uma existência única, ele pode, numa vida impecável, ele ultrapassar todos os graus de aperfeiçoamento e tornar-se de espírito, na condição de espírito, no seu início da sua processo evolutivo, ele se tornar espírito puro numa existência só. Isso é uma coisa que, obviamente, nos impacta, né? No sentido da coerência das coisas. Estamos falando, e os espíritos nos falam, que nós precisamos de muitas existências. Kardec faz essa pergunta para colocar, digamos assim, por terra toda aquela percepção de que nós temos uma existência única e que temos que nos tornar espírito puros, santos, precisamos nos purificar numa existência única. E essa pergunta é exatamente para isso. Aí o que dizem os espíritos? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Ou seja, essas qualidades que precisamos desenvolver, elas são desconhecidas. E ainda não entendemos, não compreendemos quais sejam elas, né? Nós falamos nos sentimentos, né? Na compaixão, sentimento de amor ao próximo, né? Na caridade e tal. Mas há muito mais ainda a descobrir e a desenvolver. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Ou seja, nós podemos avançar, progredir. Tem muitos espíritos que dão esse testemunho de progresso, né, no seu processo evolutivo, que nós, meu Deus, esse espírito já é um espírito puro, né? Como o nosso doutor Bezerra de Menezes, grande patrono, né, de nossa doutrina espírita também. Ele, obviamente, fez uma trajetória maravilhosa de beleza no seu processo de doação, de amor à humanidade. Mas ele tinha a possibilidade de avançar para outros níveis de evolução, e ele, não, eu prefiro ficar aqui. Pediu a Mãe Maria, né, que permitisse a ele, intercedesse junto a Jesus, ao Criador, que ele continuasse conosco, ajudando, está aí, continua auxiliando-nos. É um dos espíritos que tem amparado a humanidade no processo evolutivo, né? Então, ele fez uma trajetória de desenvolvimento, mas ele mesmo reconhece que ele precisava continuar aqui. Ele não se tornou um espírito puro, ele se tornou um espírito avançado, evoluído, né? Já com desenvolvimento de amor pela humanidade. Mas há muitas conquistas a realizar ainda. E ele, com toda a sua humildade, todo o seu amor, resolveu permanecer junto a nós, para nos auxiliar no processo evolutivo, né? Continuando. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, é todo um processo de desenvolvimento gradativo, né, em que se dá na condição física, desde a condição do espírito na criança, da juventude,
na idade madura, né? O enfermo para recobrar a saúde, todos esses, então são etapas no processo que nos ensinam, né? Então, para nós, cumpre a gente desenvolver em ciência e moral, né? E isso são os recursos que nós vimos há pouco, que Emmanuel nos cita, né? Na condição da inteligência e da moralidade, né? Para atingir esse extremo superior da escala evolutiva, né? E temos uma longa e penosa caminhada no sentido de vencer as provas que vão surgir, né? E aí nós vemos assim, na subpergunta A, pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E aí os espíritos respondem, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, só aquele que se descuida, aquele que fica naquela posição de conforto, não se mobiliza para desenvolver sua capacidade, sua inteligência, a sua capacidade de interagir com o próximo, né? Exercitando os sentimentos, né? De amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor ao próximo, de amor à prole, a todos, porque muitas vezes nós somos muito prole, muito carinhosos, muito afáveis com aqueles que estão fora da nossa núcleo familiar. E em casa somos déspotas, tiranos, indiferentes, né? E aí está exatamente colocando que a gente precisa expandir, né? E não podemos descuidar, porque o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto, ele vai, obviamente, né, sofrer as amarguras, né, do seu descaso, do seu descuido, né? E a fala do nosso querido Chico Xavier, né, que nos diz o seguinte: não posso mudar o passado, mas posso, no presente, construir um novo futuro. Quer dizer, na medida em que nós avançamos, não adianta nós olharmos o passado e ficarmos compadecidos, nos martirizando. É claro que o sentimento de culpa, de arrependimento, ele deve se seguir ao sentimento de reparação. Porque se nós não avançarmos no processo de lançar mão e buscarmos reconciliar com o nosso próximo, como Jesus recomenda, enquanto estamos a caminho com ele, nós não vamos construir esse futuro melhor. Então, estamos hoje, no presente, com a possibilidade plena de construir um novo futuro. E aí nós temos que olhar e saber, e perceber, e analisar em nós mesmos o que estamos fazendo da nossa vida hoje para que amanhã seja uma manhã mais ditosa. O que estamos fazendo para que o mundo seja melhor amanhã? Porque o mundo melhor amanhã, ele começa em nós mesmos. Na medida que nos tornamos melhores trabalhadores, melhores criaturas, melhores uns com os outros, melhores para os seres da criação, né? Melhores para o planeta, pensando no bem, harmonizados, nós estaremos construindo no presente e para o futuro um mundo melhor. Então, meus irmãos, nós vemos assim que Jesus, o amigo celeste, permanece com a pleiade de espíritos socorrendo a humanidade. Todos nós estamos sendo amparados por esse grande orientador, a maior luz descida à casa dos homens. Ele tem nos amparado, tem conduzido as almas humanas, mas devemos discernir com clareza qual é a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra, para que nós possamos efetivamente buscar desenvolver nossos potenciais da inteligência, mas nunca esquecendo dos potenciais do amor, da moralidade. Por isso, estamos, assim, encerrando o nosso estudo de hoje, que fala das transmigrações, ou seja, das nossas experiências múltiplas, em que se dá ao longo de nossa experiência em vários orbes, para que possamos estar estagiando hoje na condição de criaturas humanas no planeta Terra, né, onde nós estamos efetivamente desenvolvendo a paciência, o equilíbrio, a serenidade, a resiliência, né, a confiança, sobretudo, em nosso Pai, diante dos testemunhos que muitos de nós, que toda a humanidade está dando nesse momento. E vamos orar
para que possamos agradecer, elevando o nosso pensamento, como sempre o fazemos no encerramento de nossos estudos na casa de André Luiz. Queremos agradecer pela bênção da hora, da oportunidade, em que nos enseja a refletir sempre sobre temas libertadores, que nos falam da percepção de como espírito devemos ter, de nossos potenciais e da possibilidade que todos nós temos de avançar, de progredir, desenvolvendo os potenciais da alma. Por isso, elevamos nosso pensamento de gratidão ao nosso Pai amado, doador da vida, ao amigo Jesus, o amigo amorável que tem nos amparado, aos amigos espirituais, orientadores de nossa casa, de André Luiz, de tantas outras instituições do bem que existem no mundo em favor da humanidade. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser.